Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math? Eu sou Marcel Graldini e comigo aqui hoje Fabiana Amaral para a gente falar sobre transformação baseada em dados, Fabiana. É isso mesmo? É isso mesmo, e na indústria. Na indústria hoje. E para isso a gente está aqui com a nossa convidada Silvia Cheng Araújo, que é Head de Data e Analytics do Grupo Unipar. Silvia, é um prazer te receber aqui no Duda Mar. É um prazer, uma honra estar aqui, obrigada. Para a gente começar, conta um pouquinho, como você explicaria o Grupo Unipar? O Grupo Unipar é a maior indústria química da América Latina no segmento em que atua, então os principais produtos soda, cloro e PVC. Todo mundo usa o Grupo Unipar. Todo mundo. Tá na casa de todo mundo. 100% das pessoas que estão nos ouvindo agora tem algo do Grupo Unipar dentro de casa. Exatamente. Não tenho dúvida. Mas, Silvia, antes da gente mergulhar, porque acho que vai ter muita coisa legal de transformação, de gestão de time pra gente falar, e o pessoal já entender, nossa, mas né, da onde que saiu a Silvia que sabe tanta coisa? Então, essa é a minha pergunta, me conta um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, antes da gente mergulhar um pouco no nosso papo. Bom, contando um pouquinho de mim, sou formada em engenharia de produção, e aí me especializei, fiz mestrado em engenharia da informação, ciência de dados, marketing. E trabalhei a vida toda, praticamente 100% da minha jornada foi no setor financeiro, mas sempre em áreas de dados. Então, ora áreas mais técnicas, ora áreas mais de negócio, mas sempre utilizando dados em toda a sua esteira. E eu acredito que foi um privilégio poder ter tido essa escola, porque pude ver na prática o impacto que os dados podem gerar nos ponteiros, podem trazer de resultado, melhorar processo. Então, eu acho que foi muito bom e ainda mais num segmento que é tão rico de informação como o setor bancário, né. E aí contando um pouquinho de mim também, essa experiência profissional também me trouxe uma família. Foi aí que eu conheci meu marido, a gente trabalhava na mesma área. E, inclusive, eu validava dados que ele gerava, então imagina que legal, poder achar ali inconsistências, criticar formalmente o trabalho do parceiro, mas brincadeiras à parte, logo que a gente viu que a gente ia seguir a vida juntos, a gente separou, né, de trabalho Finalmente. profissionalmente, de trabalho de empresa. E isso foi muito rico para mim, que eu pude conhecer outras empresas, e aí outras culturas, outras tecnologias, e somando esse conhecimento, e aí falando um pouquinho do pessoal também, sou mãe recente, tenho um bebê de 1 ano e 6 meses, e aí lá atrás eu acreditava que quando chegasse esse momento, talvez eu fosse querer mudar o foco, né, mudar um pouquinho ali a questão profissional, mas foi bem diferente disso na prática. Eh, eu fiquei com muito mais vontade de aprender, de conhecer, de me desenvolver, isso me deu um gás muito maior. E aí foi que veio esse convite tão especial da Unipar, foi nesse momento pessoal de querer mudanças e querer acumular mais conhecimento e também um pouquinho ali da minha formação, então o meu curso de engenharia de produção foi numa faculdade muito voltada à indústria, então sempre existiu essa vontade no radar, Sua carreira deu um loop, então. deu um loop. Tu faz engenharia da produção, tu acaba depois tu vai para uma área de dados na Financeiro. segunda, por isso vai para o mercado financeiro, se forma como profissional de dados no mercado financeiro, e na hora que você fala assim: "Ah, eu preciso para novos ares", você voltou para onde tu estava, que era Que era na indústria. exatamente. Que legal. É muito legal. E Silvia, você falou um pouco, né, desses novos desafios, de outro segmento, e e claro, assim, todos os convidados que a gente traz aqui é super interessante, porque às vezes eles passam por trajetórias que num primeiro momento elas parecem não estar tão conectadas, e aí quando você vê, nossa, aí nesse momento você teve uma oportunidade de ter uma mega bagagem no por exemplo, no seu caso, no setor financeiro, que é um setor que tem um volume de dados enorme, tem uma maturidade em relação a isso, e você tinha já todo o conhecimento de formação da parte industrial, digamos assim, e agora você está unindo 2 coisas que são muito legais. Eu queria te perguntar, o que que você considera
essencial, assim, olhando para as pessoas que querem seguir essa carreira em dados hoje, principalmente agora que você tem essa referência, assim, porque eu imagino que tenha coisas de dados de instituição financeira, que a estrutura em si ela pode ser distinta, mas ela é uma base muito importante, não importa o segmento que você vá. Sim. Então quais são as competências que você considera interessante para quem quer seguir uma carreira assim? Eu acredito que a combinação tanto de conhecimento técnico, quanto de vontade de aprender. Então, eu valorizo muito essa mentalidade de aprendizado, porque claro que é importante conhecimento em engenharia, análise, saber programar, conhecimento estatístico, isso é muito importante. Mas acho que mais do que isso, a curiosidade de querer entender o porquê, querer buscar novas soluções, porque dados e tecnologia no geral mudam muito rápido, se transformam muito rápido. Então acho que mais do que um profissional que conheça tudo hoje, é um profissional que esteja aberto, disposto a aprender o que vem daqui para frente. Tem um conceito que eu gosto bastante, chama Growth Mindset. Até saiu um estudo, de Stanford recentemente, que a ideia é: todo mundo tem capacidade de aprender e se desenvolver no que quiser, se tiver a motivação e um ambiente que estimule isso. Então, para dados, eu acho que isso encaixa perfeitamente. Nossa, o Google lançou tem um teste, vocês vão ver já eles lançarem um produto aqui, que é um produto deles para aprendizado, que ele pega o material que está num livro, né, no livro acadêmico, eles fizeram um teste com 60 crianças, num grupo de 30 com o material didático convencional e 30 com o material que elas falavam que elas mais gostavam. Então os exemplos, no caso era física, então o menino falava que gostava de basquete, então não era mais o exemplo da maçã, o exemplo do carro, era tudo com basquete. A menina falava que gostava, Uhum. os 2 exemplos que eu vi, um menino falava que gostava de basquete, uma menina gostava de patins, então eles davam os exemplos, todos foram para patins e deram contexto. E é um pouco o que você falou, sabe, tipo, você o fato de aproximar, mudava o jeito de aprender, a coisa fazia sentido, eles aprenderam melhor. Eu acho que isso é acho uma coisa profissional do futuro, ele tem que gostar de aprender e para isso tem que aumentar repertório para ficar mais fácil. Exatamente. Silvia, tem muito tempo que eu não fujo tão rápido totalmente, assim, da foto, mas é que eu não sabia que você era formada em engenharia da produção. Não sabia. A gente conversou e quando a gente conversou, até abriu o teu LinkedIn, mas a gente começou a falar tanto das coisas legais que você tá fazendo no Unipar. A gente vai entrar lá, gente, calma, que eu tô curioso com outra coisa. Espera aí, vocês estão só ouvindo. Eu tenho para mim que o mercado de dados, muitas vezes as pessoas focam muito forte. Mercado de dados, um pouco de marketing digital também, porque ele é muito derivado a dados. Focam muito forte na tecnologia, em como essa tecnologia funciona, como aquela tecnologia funciona. Mas, quando a gente pega uma cabeça de alguém de engenharia de produção, e por isso que eu vim falar isso, né, inclusive a gente tinha uma pessoa de engenharia de produção que ajudou a gente um monte, ela vai voltar, é com você, viu, Carol? Eu sei que você me ouve. Hã, o que acontece? Parece que é mais fluido o fato de você conseguir entender como o fluxo acontece, como essas caixinhas, transforma-se em caixinha, o que que é entrada, processamento, saída, como organiza um todo. No mundo de IA generativa, me parece que essa competência de olhar mais por cima, sabe, ver a visão do sistema como um todo, ela é muito mais importante do que aquela profunda competência técnica. Você que se formou, né, eu fui pegar, dei uma volta para chegar no sistema, mas para mim, de engenharia de produção tem muito disso. Eh, Você acha que esta, não estou falando só para a Unipar agora, mas, assim, ao longo de se formar como alguém de especializado em dados, que já atendeu áreas de marketing, já atendeu diferentes áreas no setor financeiro também, que essa capacidade de olhar o todo, ela era para você uma alavanca competitiva? Ela te transformava numa profissional que conseguia fazer as coisas de forma mais holística? Com certeza. E eu acredito que, essas competências, essas caixinhas, né, essas etapas de uma esteira de dados, até chegar ali nos produtos de dados, todas elas são muito importantes, elas precisam se conectar. Acho que a ideia é não ser complexo, mas sim que resolva um problema de negócio. Então, eu acho que essa visão holística traz para a gente uma clareza do que
a necessidade do negócio, o que a gente precisa responder, o que a gente precisa resolver e como chegar lá a partir do que a gente tem de origem, transformação e ferramenta. Silvia, a gente falou, né, da sua trajetória, tem algum marco ou alguma coisa, alguma experiência que você teve que você nomearia como algo que foi importante e marcante para este momento que você está agora? Eu acredito que não o único, mas a jornada toda em si. Então poder ter, tido uma jornada com uma diversidade muito grande de culturas organizacionais, conhecer vários tipos de empresas, vários tipos de culturas, de pessoas, são diversos perfis, perfis técnicos, perfis de negócio, perfis de indústria. Então, poder ter tido essa experiência de ferramentas também, ferramentas, tecnologia, né, então poder ter tido essa experiência muito diversa e acumulando isso na minha bagagem, acho que foi me preparando para os próximos passos que tinham pela frente. Então, já que você já falou que o lugar tá agora, deixa, vou matar a curiosidade de todo mundo. Você entrou, você tá pegando uma indústria, né, ali como a líder de dados, a gente sabe que dados não são projetos, são programas, né, nunca acaba. Então, hoje, como você, quando você chegou ali na Unipar, como é que a Unipar está evoluindo? Porque a gente sabe que na indústria tem uma complexidade ainda da parte industrial mesmo, não é só o cliente, tem a telemetria, então é um mundo muito maior de dados, muitas vezes. Quem olha de fora, às vezes acha que é menos, mas eu já acho que é mais, até porque tem coisa que a gente não está acostumado, né? Como é que está sendo essa experiência? Tá sendo uma jornada incrível, bem desafiadora, e acho que a ideia está sendo caminhar em 2 eixos. Então, um eixo de estruturação, de fundação, em que a gente olha ali para plataforma, para governança, isso é, assim, essencial, sine qua non, né, e um eixo de entrega de valor, ágil, para o que o negócio precisa hoje. Tá. Então, acho que esse equilíbrio, né, entre construir algo sólido, robusto, escalável, mas também não deixar de olhar para o hoje, para o que o negócio, as áreas precisam, eu acho que tem sido, assim, bem estratégico. E esse olhar hoje e futuro que tem guiado as nossas prioridades e a nossa jornada. Silvia, você mencionou, né, você falou um pouco da parte de tecnologia, e você falou de pessoas, de áreas, tal, e eu queria te perguntar, assim, como vocês organizam lá os pilares dessa agenda para fazer essa conexão e para seguir nessa evolução constante? Acho que falando nos pilares, né, todos são muito importantes, mas a gente tem focado bastante em governança, que acho que ela permeia toda a jornada, né, então, desde a plataforma até a entrega de um modelo estatístico, tudo precisa ter uma governança muito forte. Então esse tem sido um foco importante, mas as outras especialidades também precisam se complementar, e nesse momento a ideia é entregar algo muito funcional, que entregue o que a gente precisa para esse momento e não traga complexidade, burocracia. Sobre governança em específico, eu fico muito feliz de você falar assim: "Ó, vocês estão pensando já em entregas atuais e em seguir um processo, acelerar um processo de evolução de dados, e teu primeiro passo é a governança". Eu acho que daí já tem aquela coisa, né, as startups começaram com dados primeiro assim, mas deixa elas errarem, né, elas erraram e agora a gente consegue aprender aonde aonde fazer certo. Acho que começar com governança me parece a coisa mais acertada hoje em dia, porque senão você acelera sem mapa, aí você não sabe pra onde você tá indo, né, e pagar essa dívida depois é muito pior, Sustenta. não sustenta. Mas quando você entra, né, num sistema, você falou da entrega rápida, e a pessoa começa a falar assim: "Mas se a pessoa de dados tá trabalhando com papel, né, tu vai lá com papel para entender né, o que faz cada um, como coloca, não sei o quê". Você já estava num processo em que as pessoas já estavam conscientes da necessidade da governança, ou você acha que a governança foi algo que você teve que vender para os diferentes stakeholders? Eu acho que um pouco dos 2. Pouco dos 2. É, um pouco dos 2 é algo que é muito sabido que é importante,
mas o caminho do como, o direcionamento, isso precisou ser muito alinhado. E acho que o segredo é a proximidade, é trazer o entendimento, né, e mostrar o quanto isso vai acelerar os processos no futuro. A gente, claro, sabe que o core business de vocês, como vocês falaram, né, como você mencionou, é a indústria química. Eu queria saber como você equilibra a formação ali do time para olhar para isso, conectado com eventuais parceiros, como que você olha para fazer toda essa com que tudo se encaixe? Falando da jornada de dados, é uma jornada muito acelerada e que, dependendo da etapa, do momento em que você tiver, você precisa de um conhecimento específico ali com mais força. Então, no momento de estruturação, de fundação, você precisa muito do perfil ali de engenharia, de arquitetura. Já ao passo que essa jornada avança, você vai precisando mais de uma pessoa de analytics, de ciência de dados. Então, assim, esse mix, né, de personas que você precisa ao longo do tempo vai mudando. Uhum. Então, poder contar com parceiro eu acho muito estratégico, muito importante. Porque você consegue ter essa flexibilidade, acompanhar conforme a necessidade da evolução dessa jornada de dados e dar tração, testar rápido, aprender rápido e, ao mesmo tempo, ir formando a base de conhecimento dentro de casa e vai sendo um crescimento, uma evolução conforme a maturidade vai aumentando. E você tá falando de colocar essas partes de conhecimento dentro de casa. O teu time em dados, ele vai depois virar o data owner tanto dos produtos quanto dos processos, ou você vai tentar formar as áreas de negócio para serem data owners? Qual que é o teu plano? Os 2. A ideia é ter um perfil híbrido, ter pessoas de dados centralizando o que precisa ser centralizado, focando na governança, mas também trazer para as áreas de negócio o empoderamento, a confiança de usar os dados no dia a dia. Uhum. Então ter um sistema híbrido entre centralizar e ter esses dados federados de alguma forma para as áreas terem autonomia. Agora esse ponto que você tocou, de dar autonomia, confiança e segurança também para as áreas, né, usuárias ali dos dados, isso tem muito a ver com a cultura, né. E a gente sabe que isso também é um processo de evolução contínua dentro de uma empresa, porque, por exemplo, recentemente a gente fala bastante disso, né, antes você tinha um profissional que ele ia se especializar naquilo, não sei o quê, ia fazer hoje você tem muita tecnologia à disposição, você vai precisar de certos perfis ali ao longo do caminho, mas esses perfis eles também vão evoluindo para suprir coisas novas que estão acontecendo, etcétera. E a gente vê uma movimentação muito grande nos últimos anos dessa aquisição de conhecimento da parte de dados pelas áreas de negócio. Não é mais uma coisa tão distante, onde eles são só os clientes que falam: "Me dá esse dado", né, e faz essa entrega, né. Existe essa sinergia muito forte ali da atuação, justamente para que eles tenham autonomia. E criar essa cultura, ela depende muito das pessoas e do que você estimula. Como que você está fazendo isso lá? Tem estimulado muito com proximidade e com conversa, com entendimento. Eu acho que dados às vezes é visto como uma coisa muito complexa, cheia de sigla, coisa de nerd, e na verdade é o contrário, dados precisa traduzir, precisa simplificar, precisa trazer resposta. Então a ideia é mostrar que dados não são um fim, e sim uma ferramenta para o negócio. Eu acho que é uma construção de confiança, e quando a área de negócio passa a procurar a área de dados e não o contrário, é aí que a cultura, a transformação começa a se consolidar. Uhum. Eu gostei quando você trouxe que tem que simplificar. Eu tenho um exemplo que eu dava muito em aula, que era de lifetime value, mas eu dava o exemplo em aula porque eu vi ele acontecer na minha frente, que eram 2 executivos de áreas diferentes.
e eles estavam discutindo sobre como amplificar o lifetime value. Só que cada um tinha um número diferente. Os números não batiam. O valor do cliente no tempo tem que ser o mesmo. Não dá para ser diferente dependendo da área. Até estamos falando de um cliente nessa época monoproduto. Então não era não, é porque eu estou olhando o produto A e você é o produto B. Não, era monoproduto. Então tinha que ser mais fácil. E aí eu lembro de uma hora que eu virei para os dois e falei assim: gente, desculpa, não tem, que eles queriam opinião, sabe? Tem a consultoria na mesa, então eu quero. Tá, mas tá muito errado. Como é que você calcula esse dado? Aí foi lá e escreveu uma coisa na forma, na parede. E você? Aí o outro foi lá e mostrou que na dele estava descontando o churn. Então, um descontou o churn e o outro não. Neste momento, eu falei: gente, vocês entenderam que vocês estudam numa área de dados? Porque foi mais ou menos isso. O fato de vocês terem na cabeça, na formação anterior, começarem a trabalhar com números diferentes, não saber qual é a verdade da companhia para aquele número. Aí fazer, vamos descobrir lá com o pessoal que tem que olhar, vamos chamar o time do financeiro. Aí falou assim: não, desconto o churn. Então tá, mas não assim. A gente calcula o churn após. Então tá bom. Na hora que eles chegaram no mesmo dado, eles passaram a trabalhar melhor, porque daí o dado é o que você falou, simplifica. A coisa flui, porque agora vocês estão olhando para o mesmo resultado, que você sabe, se os dois conhecem a fórmula, você sabe quais são as alavancas, o que você tem que mexer para melhorar essa fórmula, e a coisa flui. Mas na minha visão, e agora trazer uma visão bem pessoal, esse cenário, apesar dele ter tido uma discussão e os dois conseguirem se enquadrar, nesse cenário eles só se enquadraram porque era a meta executiva. A liderança executiva queria que a empresa começasse a trazer por evidências. Ele estava muito, muito pegado naquela frase do Bezos, sabe? Não me traga uma ideia, me traga a sua evidência. Então, nesse caso, tinha uma baita força de liderança executiva fazer acontecer. E eu acho que sem isso, não tem como a cultura acabar se formando. Qual que é a tua visão? Qual é o papel que você acha que a liderança executiva tem num processo de aculturamento de dados? Eu acho que a liderança executiva precisa ativamente apoiar, estimular, incentivar mesmo, tanto esses movimentos de transformação. Então, o LTV precisa ser um só para a companhia toda, né, que esse conceito esteja alinhado e esteja ali disponível, para que as pessoas, aproveitem o tempo, invistam o tempo na análise, no que mexe o ponteiro, né. Então, eu acredito que a liderança executiva tem muito esse papel, de estimular, de apoiar e de estar mesmo dentro dessas iniciativas. É isso que quando você disse ativamente, tem que estar na iniciativa, não é falar que quer, Né, é mostrar que quer, é tá mostrar, lá no dia a dia. é acompanhar, é ser exemplo mesmo. Uhum. Tem uma coisa que a gente vê em várias empresas, né, que as áreas, elas têm, às vezes, maturidades diferentes ali. Então, às vezes, você tem uma área que ela já tem mais autonomia, ela já está mais acostumada, tal, e você tem uma área que eventualmente ainda está baseada em poucos dados e, às vezes, até eu achei interessante isso que você falou, né, às vezes as pessoas têm uma visão de que a parte de dados vai ser complexo, tem um monte de sigla, né, Guia, né. distancia muito mais. E eu ia te perguntar, assim, como quais são os rituais que vocês fazem ou que você sugere na experiência que você teve, para garantir essa aproximação, assim, são rituais em conjunto, são de repente apresentações da área de dados para o time de negócio? A gente já escutou aqui, por exemplo, às vezes tem uma área que ela está mais envolvida e aí ela acaba virando exemplo para as outras áreas estimulando. Como você vê isso, tal? Eu acho que o movimento de escuta ativa, de entendimento ali, então, quando eu cheguei na como foi a ideia, foi conversar com o máximo de pessoas possível, visitar a fábrica, ver a química acontecendo de perto. Então tudo isso é muito importante, que vai, mostrando o valor que os dados podem agregar em cada um dos cenários, mas eu acredito que formar as comunidades, então, ter as áreas que estão um pouco mais maduras, apoiando, sendo exemplo, sendo um norte para as áreas que ainda precisam, dar um passo, e trazendo visibilidade para essas áreas, né, que já estão num momento de maturidade maior, para que elas sejam a referência disso tudo, e é um movimento de aprendizado coletivo.
Então, e aí além disso, claro, né, tenho estruturado as jornadas de Data Literacy, que são jornadas de educação em dados, e tudo isso vai, trazendo essa evolução de conhecimento e de aplicação na prática dos dados. A gente conversou tem um tempo com o Thierry, da M. Dias Branco, lembra? Sim, E o Thie não tem faz um tempo. a gente Assim, precisa você vem fazer aqui de novo, a gente precisa vir aqui de novo. E tem ele trouxe uma coisa bem legal na época, que foi que em alguns casos, ele percebia que as pessoas não sabiam nem o que pedir. E o f e você falou assim, se aproximar, né, conseguir porque de vez em quando é alguém que está há muito tempo, conhece o processo, e talvez essa seja a pessoa que tenha o maior beta a conseguir extrair se você aumentar a capacidade de informação que ele vai ter. Mas ele tem dificuldade de criar o que a gente gosta de chamar, né, já que a gente gosta de palavra difícil em dados, né, de caso de uso. Ele não consegue estruturar, mas que isso na percepção é que valia a pena. Você já se deparou com algum cenário desse? Fala assim: ele aqui eu tenho certeza que tem uma baita de uma mina de ouro se essa pessoa comprar a ideia, mas ela ainda não nem consegue entender que ela pode comprar essa ideia. com certeza, acho que em toda a jornada eu me deparei com esses cenários em que a gente tinha, eh, muita informação, muito insumo ali, muito valor, mas ainda não conectado com o que poderia ser, feito a partir daquilo, com o potencial disso tudo. Então por isso que eu acredito tanto que dados precisa se aproximar, ser um habilitador mesmo das entregas e estando próximo você consegue conectar, né, o negócio, as perguntas que precisam ser respondidas, com o que a gente consegue construir com as tecnologias e com as técnicas que existem hoje. Uhum. Tem um ponto, Marcelo, que vocês 2 comentaram, na verdade, que é esse conhecimento coletivo, né. E hoje em dia a gente fala disso, né, não cabe mais uma área achar que só ela tem o seu objetivo e a área do lado tem outro objetivo, e vocês estavam conversando aí falando: "Puxa, a liderança executiva ela é responsável por garantir que todo mundo vai olhar para o mesmo número". E a partir do momento que você tem a transparência desses dados, né, você tem esse conhecimento coletivo, onde queremos chegar, você consegue inclusive fomentar trocas entre áreas, porque às vezes eu estou numa área específica, sei lá, de atendimento ao cliente, e de repente tem a área de onboarding, então eu consigo ter uma troca, falar: "Olha, eu tenho um dado aqui que talvez seja legal a gente cruzar com o seu dado de onboarding", para a gente entender, por exemplo, as pessoas que acabaram de virar nossos clientes, o quanto elas estão precisando de atendimento, entendeu? Você consegue ter muito mais trocas, né. Sim, por isso que é muito importante a área de dados integrando todas as iniciativas, né. Cada área tem ali seu desafio, seu objetivo, né, suas sutilezas, mas quando você tem uma área que consegue integrar tudo isso, aí que você vê essa liga acontecendo. Eu acho que a vantagem de quando a gente fala de dentro das empresas, né, aquela frase do Hayek, né, "O conhecimento está disperso na sociedade, ninguém consegue saber, né, absolutamente tudo". Agora ele está falando da minha empresa, ele também é verdade, né, ele está disperso na empresa, o conhecimento da empresa. Mas acho que a área de dados ela consegue olhar e falar: "Não, mas deixa eu costurar isso aqui". Porque daí agora é possível a gente entender como é que a informação flui, como é que essa informação vira conhecimento ao longo do ponto, onde é que a gente acha pontos de fricção que podem ser conectados. Acho que a área de dados tem essa capacidade, e eu acho que em qualquer indústria, acho que não tem uma indústria que não tiver alguém olhando por ela, e para mim acho que é importante, quando eu digo não tem indústria, não quis dizer específico da indústria de transformação, que é o nosso caso aqui, né, mas assim, não tem uma vertical da indústria que não poderia fazer uso, que você vai olhar assim, a gente falou que o mercado financeiro você estava antes, a indústria, automobilismo de verdade, o pessoal hoje usa ali real time nos carros, então, acho que essa capacidade de conseguir integrar faz com que as pessoas consigam tomar decisões e entender melhor o impacto das decisões lá de ponta a ponta, acho que isso também é muito importante. Sim, com certeza. E, Silvia, a gente já viu também cenários onde às vezes a área, ela ela nem sabe muito bem por onde começar, ela começa pelos dados que ela tem disponível, digamos assim, né. E uma coisa que a gente enxerga que é uma missão muito positiva das áreas de dado, é ajudar nas perguntas, né.
Porque não só na estrutura de dados, mas às vezes até nas provocações de o que você precisa responder, né, quais são as perguntas que você precisa fazer, o que assim, porque daí a área de dado consegue falar: "Tá bom, eu vou te ajudar porque eu já sei que dados buscar para poder te apresentar". Como você vê isso acontecendo, ou seja, nas outras experiências, e como você vê isso acontecendo onde você está hoje? Eu acho que esse é o ponto-chave, saber qual pergunta, qual decisão você precisa tomar, e aí juntar isso com o conhecimento técnico e como desenvolver, como chegar lá. Então, eu acho que um grande ponto, assim, que eu vejo de sucesso e maturidade em dados é quando as áreas de negócio conseguem trazer essas perguntas respondidas não, né, porque os dados vão responder, mas conseguem, eh, nos dizer o que que eles precisam responder, qual decisão eles precisam tomar para para conseguir direcionar suas áreas, seus negócios, e aí dados entra como esse tradutor e essa conexão do problema com o desenvolvimento ali com a tecnologia. Essa tradução do problema, entender o problema e conseguir usar a tecnologia para buscar a resposta, vai precisar que você crie, eu vou voltar lá para a governança agora, Uhum. né, que a gente passou pela governança quase que na parte mais da política, mas eu queria falar um pouco da governança técnica, porque você não sabe todas as respostas, óbvio, porque você não sabe nem todas as perguntas nesse momento. Então, mas você já tem que pensar na sua arquitetura para saber que você não vai pagar muito débitos lá na frente, você vai crescer de uma forma que vai te ajudar e tudo mais. E eu acho que tendo a arquitetura montada ou não, e quem está começando vai abrir a empresa hoje, ou quem já tem, sei lá, tá numa estrutura de 100 anos, que já tem uma estrutura de dados, que talvez se preocupa para onde eu vou evoluir, porque o negócio, não só no ponto de vista de tecnologias, mas do ponto de vista de estruturas, de tipo de processos, de tipo de modelos que a gente vai usar, está mudando muito rápido. A gente que acompanha o acadêmico, toda semana no nosso newsletter tem pelo menos um, eu ia falar 2, porque as últimas semanas foram 2, mas acho que a gente nunca lançou, desde que a gente mudou o formato da nossa news, a gente nunca tirou colocou uma news no ar em que não tivesse pelo menos um estudo acadêmico que falasse de um modelo novo que ia trabalhar diferente em tudo mais. Esse cenário meio caótico, e sendo que se alguém quiser alguma dessas coisas novas que estão aparecendo, é para você que eles vão fazer, como é que você faz para estruturar a tua arquitetura base? Essa aqui é minha arquitetura de referência, eu vou trabalhar nela. Como é que você faz isso hoje? Quais são os pontos importantes para se apoiar? Eu acho que a gente precisa estar sempre muito aberto, muito antenado a essas novidades que realmente não param de surgir, mas a gente precisa também ter o pé muito no chão e ter essa estrutura, essa arquitetura robusta, pensando em escalar isso, o quanto o negócio pode crescer, o quanto a gente pode precisar de toda essa estrutura. Então eu acho que o principal é ter essa arquitetura muito bem formada, um alicerce ali de tanto de ferramenta, quanto de plataforma, quanto de processos, políticas, tudo isso muito claro, um ambiente muito seguro, mas está sempre aberto a essas novidades que vão surgindo. E eu acho que o importante é sempre estar disposto a testar, a experimentar, e aí pode ser que nesse movimento, alguma coisa faça sentido e a gente consiga implementar. Então na tua visão, te preocupa com a segurança e robustez, né, escalabilidade, quer dizer, os elementos e vai acho que foi a palavra que você usou lá na frente, o dado tem que estar disponível, né, então se preocupa em garantir que ele está disponível, Uhum. mas não fecha os olhos para testes, e mesmo se num teste desse falar assim: "Não, ó, isso aqui vai funcionar", então aí você revisa a tua arquitetura e coloca. Então, apesar de você ter uma arquitetura de referência, ela hoje não tá mais ela não pode estar na pedra, essa é a tua visão? Exatamente. A gente vai precisar acompanhar esses movimentos e estar sempre aberto mesmo a explorar e experimentar. Tá, tá. Vocês falaram de explorar, experimentar, estar aberto a aprender, né, principalmente com tantas coisas novas surgindo. Silvia, se você fosse deixar um conselho para as pessoas que querem seguir essa carreira em dados e tecnologia, esse conselho ele iria por este caminho? Eu acho que iria por este caminho, acho que o grande conselho é, antes de construir uma query, um código,
construir pontes primeiro. E aí essas pontes são as relações com as pessoas, com as outras áreas, entender mesmo o negócio, entender as tecnologias, as técnicas, para depois você colocar a mão na massa de fato. Vamos na altura do tempo aqui? Vamos. Vamos. Fazer assim, então, ó, a Silvia já está convidada para voltar aqui, tá? E trazer o primeiro case de GenAI dela, nessa nova estrutura. Já tô convidando. Combinado. Só que aí a gente vai fazer um túnel do tempo aqui agora. O que você quer falar pra Silvia do futuro? Daí a gente resgata isso aqui antes de a gente começar o nosso próximo episódio. Às vezes a gente fica tão tomado pelas atividades do dia a dia, pelas tarefas, pelas entregas, né, pelo que vem pela frente, que a gente esquece um pouco de olhar o que já foi construído. Então acho que eu deixaria de recado para a Silvia nunca esquecer de olhar o que já foi construído, o impacto gerado, ter muito orgulho disso e reconhecer muito as pessoas nessa jornada, porque dados são uma ferramenta para transformação, mas quem faz a transformação mesmo é gente. Então eu acredito que essas relações são realmente o que ficam. Então eu acho que eu deixaria esse recado e também para aproveitar a jornada, que é nela que realmente acontece o aprendizado. Muito bom. Silvia, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui, que é: se você fosse traduzir o sucesso da área de dados em um indicador, qual seria? A naturalidade de utilização dos dados. Então, tem um lado que é mensurável, que é bem objetivo, que são os acessos aos relatórios, aos dashboards, às bases especializadas, a audiência disso tudo, quantas decisões estão sendo baseadas em dados, e tem um lado mais subjetivo, que é um lado de comportamento que eu acho essencial, que é o quanto os dados estão presentes nas conversas, estão ali aparecendo de forma natural e não a partir de uma cobrança. Então eu acho que é aí que o dado para de ser uma tarefa e passa a ser um hábito natural. E acho que é aí que a cultura floresce mesmo. Nossa, eu adorei. Essa Essa é legal. tese, eu não sei qual era o título que eu estava pensando no podcast, mas que tá a frase, Essa o dado passar a ser um hábito. Eu acho que esse é, nossa. Muito obrigado, Silvia. Quem quiser Obrigada. continuar te seguindo, saber o que você está fazendo, o que você está estudando e aprendendo, qual que é a rede para conseguir estar em contato contigo? Acho que o principal é o LinkedIn, é Silvia Chiang, e podem me chamar por lá. Então vamos deixar teu LinkedIn aqui nos comentários. Quem chegou até aqui, por favor, vocês já sabem, triplo C no YouTube pra gente, 5 estrelinhas no seu agregador de podcast favorito. E acho que por hoje é isso. É isso, temos um episódio. Temos um episódio. Até semana que vem, gente. Obrigado. Obrigada.